Eu lia muito, agora eu não leio mais nada, né? Não leio nem bula de remédio. Como não lê? Não dá tempo, cara. Não dá tempo. Saiu um livro aí que eu li o ano passado, a da Andrea Brex, sobre o Holocausto brasileiro, que sobre o hospício lá de Barbacena, né? Poxa, achei fantástico aquilo lá, cara. Porque eu tinha quando eu era criança, falava assim, quando você fazia uma presepada, eu falei, você tá doido, manda pra Barbacena. E aí, a gente via aqueles contar aquelas histórias de Barbacena, né? Aí eu li o livro, cara. Tudo que eu lia estava lá, cara. Eu achei interessante. Que legal. E o Cruzeiro, que você está esperando para esse ano? Ah, você quer cruzeirense? Ixi, o Cruzeiro, cara. Esse ano vai? Não, seu Cruzeiro, eu acredito que vai dar com time bom, viu, cara? O Cruzeiro é um time de coxinha, né? Mas eu não... Futebol não... ele é impassional, sei lá o que é. Isso é um negócio... Não, esquisito. Mano Menezes lá botou muito ordem. Bom, né? Mas é time de coxinha, mas eu tô lá. Mas eu acho que esse ano vai ter um bom futuro, vai fazer um bom papel no cenário nacional. Mas ninguém vai... Não está em competição internacional, no cenário nacional. Mas ninguém ganha do seu Palmeiras. Não, tomara que não, né? Vamos esperar que esse ano a gente... melhor, cara, tá melhor. Não, vamos esperar que esse ano a gente tenha mais sucesso, inclusive, do que esse ano passado, que a gente ganhou o brasileiro. Rômulo, eu vou pegar minha ficha aqui, pra gente começar o programa, vou mandar rodar a vinheta, a gente vai começar oficialmente. Tudo bem? Podemos dar largada? Podemos. Então, se liga aí que o Ponto de Vista está começando. Bom, você já viu aí o ponto de vista de hoje, então, é com o vereador reeleito Rômulo Ornelas, conhecido como professor Rômulo aqui na Câmara, vereador do PT. Rômulo, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Seja bem-vindo. Tá bom, obrigado. A gente eu falei no começo, te provoquei um pouco do seu Cruzeiro, né, que você é cruzeirense, a gente falou um pouco de futebol, mas na verdade esse era o gancho que eu queria para falar que você é mineiro, né, você é de Comercinho. Sou do Vale de Jequitinhonha, a região mais pobre do Brasil, pior IDH do Brasil. Você morou lá até quando? Eu saí lá com 17 anos, saí para estudar, para jogar futebol, que eu jogava. E saí de lá para estudar, morar. Cara, você jogava futebol? Jogava. Eu não acredito nisso. Bem. Não, se você for lá na história, na história da cidade... De Comercinho? Eu sempre estou na seleção da história da cidade, cara. Meu Deus, o time de lá era ruim então, hein? Eu jogo mais não, eu jogo nem bolinha de gude mais. Não, mas então, eu queria que você falasse um pouco do que foi sua infância, adolescência lá, o que tinha para fazer na cidade, o que o Rômulo fazia lá naquela época. Naquela época você já se interessou por política? Você já era meio revoltado, meio rebelde? Como é que era? Eu sempre fui rebelde. Não, eu estudei, lógico, apesar de morar na região mais pobre do Brasil, eu não era da população pobre de lá, né? Eu era de uma família nos padrões de lá, até que bem de vida, né? Eu tive a oportunidade de estudar, né? E lá, desde criança, lá nas propriedades do meu pai, eu vi a miséria absoluta. Eu vi crianças morrer lá, cara. Eu vi crianças morrer de fome, eu vi isso. E eu tinha a característica de pegar coisas do meu pai, né? Lá nos armazéns e dar para os pobres lá, dar para os empregados que estavam passando necessidade. Era instinto, né? De ser solidário com os mais pobres. Sempre fiz isso. Até hoje eu faço. Quer dizer, teoricamente você era da elite de lá, mas sempre se preocupou com os menos favorecidos. Menos favorecidos. Sempre fui. Sempre... O que me diferenciou, né, que eu tive a oportunidade de estudar. Eu saí de lá com 15 anos, fui estudar na cidade de Salinas, estudei em colégio agrícola, saí, vim para São Paulo com 17 anos. Né, Mas como foi sua infância e adolescência lá um pouquinho? Você lembra o que você fazia? Era absoluta pobreza, cara. Eu vivi na absoluta pobreza, né? Mas sempre fui no meio de uma família, num ambiente muito pobre, de uma família que tinha a posse, né, dentro de uma pobreza, e de famílias muito intelectual também, né? Eu sempre convivi com pessoas, a minha família sempre foi muito de uma boa formação intelectual,
Então, me deu essa diferença de estudei bastante. Você disse que você está batendo nessa tecla direto, que a diferença foi o estudo. É por isso que você apoia tanto a educação? Sempre, sempre. A educação faz a diferença, né? Quando você estuda, você lê o mundo diferente, você transforma o seu meio. A educação faz a diferença. E o que me mudou minha vida foi a educação, né? A educação mudou minha vida e isso eu faço no dia a dia. Até hoje eu faço isso. Eu quero que ao meu entorno as pessoas mudem a vida dele em função da educação. Quando você estuda, você racionaliza mais o mundo, você vê o mundo mais racionalizado, né? E você consegue interpretar o mundo de maneira diferente e você elimina de si a pior de todas as pobrezas, que é a ignorância. Foi essa vontade de mudar um pouco as coisas que fez você entrar para a política? O que é a política para você? Cara, nem sei como é que eu entrei para a política partidária, mas a política normal todos nós fazemos ela, Sim. né? Mas a política partidária foi por acaso, né? Talvez esse desejo de fazer mais para a comunidade, por isso que eu participei. Não, mas o por acaso como é que foi? Foi porque eu participava, eu coordeno um projeto social muito forte na região, né? Na região do Pimentas, aqui em Guarulhos. E o pessoal falou, cara, para ajudar mais pessoas, você tem que ser candidato a vereador. Eu tinha pavor disso, cara. Não gostava dessa coisa de ser candidato, porque até hoje eu tenho minha posição, porque as pessoas acham que vereador é rico, vereador tem esse poder todo, as pessoas acham que você... Eu não sou desse tipo, eu nunca gostei desse rótulo, né? Mas tem quem seja também, não tem? Pode ser, né? Pode ser. Eu não gosto desse rótulo, então eu tinha um problema aí que até hoje eu tenho esse problema, né? Porque eu não gosto de me taxar que eu... Porque inclusive tudo que eu ganho em questão de salário não fica comigo. Eu estou investindo nos projetos sociais na periferia. Então, quem mora lá na região do Pimenta sabe o que eu estou dizendo, né? Então, sabe o que eu estou mostrando. Só ir lá você vê, tudo o que eu ganho vai para lá. Não tem essa ambição. E isso me dava certo nojo da política, porque o olhar da população vê assim, vereador, ele é rico, ele é isso, ele tem poder, ele é isso e aquilo outro, e sempre de maneira pejorativa. E eu sou daquele jeito que ando de ônibus. Mas e hoje? Hoje que você está no meio da política, hoje você vê como a política? O que é a política para você hoje? Se você for transformar a política naquela essência da palavra que eu aprendi nas comunidades eclesiais de base, uma freira, isso me marcou muito, ela falou assim, que política é a ação do bem comum. Se a política... Se ele estiver nessa linha, é ótimo, né? A política para mim é isso, é uma ação para o bem comum, né? Porque eu tive... E está nessa linha? Eu acho que ela não está. Ela não está. Tem pessoas individualmente que está. Eu acho que tem pensamentos políticos, né? Mas você acha que essas pessoas são poucas ou muitas dentro desse universo? São poucas, infelizmente, né? Mas eu sei que tem uma linha, corrente política que pensa assim, que política é uma ação de você ajudar a comunidade, principalmente aquela população mais carente, porque a população mais carente, por mais que nós falamos defendendo a meritocracia, as pessoas defendem a meritocracia ela é injusta numa sociedade tão desigual. Eu acho que esses desiguais aí, essa população mais pobre, elas não são pobres por opção, são porque são colocadas. Então nós, no meu caso, que tive privilégio de ter acesso a estudo, ter acesso o que a sociedade oferece para que você cresça, eu tive esse privilégio, por isso eu não tenho que ficar, isso não tem que ficar comigo. Eu tive condições de estudar, tive condições de ter uma profissão, eu tive condições de ter conhecimento. Isso não me pertence ao coletivo. Então, eu dou todo o meu conhecimento para o coletivo. Promovo cursinhos comunitários, mesmo antes de eu ser vereador. É o conhecimento que eu tenho, eu entendo muito, ou um pouco, de educação. O que eu faço? Eu dou esse meu entendimento para a população mais pobre,
para colocar pessoas pobres nas universidades. Mas você falou que coloca dinheiro do próprio bolso. Você acha isso certo ou o governo devia olhar com um olhar mais agradável para essas pessoas? Eu acho que deveria o poder público ter um olhar mais voltado para a população carente, porque a educação ela muda o entorno. Nós provamos isso, né? Nós damos dados aí. Na região do Pimentas é a região, na periferia da Grande São Paulo, que tem mais jovens nas universidades públicas. É impressionante. Por que isso? Porque nós fizemos uma ação forte lá dentro. Entendeu? Acho que o poder público deveria, principalmente não é na educação não, inclusive os trabalhos sociais que eu realizo, né? Por incrível que pareça, não é na educação, a maior parte é na área de esporte, que é social. O esporte, ele transforma socialmente mais, a educação é uma sequência. Se você quiser diminuir a criminalidade, diminuir moleque no conflito, juventude no conflito, não é a educação, é o esporte. O esporte que te leva para a educação, entendeu? O esporte ele é a melhor maneira de você tirar a população de conflitos, né? Conflitos sociais. É o esporte, né? A educação vem depois. Inclusive, todos os projetos nossos, ele sempre está ligado à educação, projeto de esporte. Não, você tem que estar aqui com a gente, mas você tem que estar bem na escola. Isso a gente cobra, né? Porque é isso que vai te levar a uma ascensão social, é isso que vai te racionalizar, isso que você vai ver o mundo de maneira mais humanizada. Quer dizer, te deixa feliz e satisfeito investir o seu salário nisso, então? Deixa, porque eu acho que eu sou efetivo do Estado, eu sou professor, tenho 2 cargos. Você dá aula ainda? Não, no Estado eu estou afastado, eu dou aula no cursinho, né, nos projetos sociais. Eu particularmente, a minha vida está ganha, né? Eu tenho o meu salário lá no Estado, entendeu? O que eu ganho enquanto vereador não me pertence, porque é coisas a mais. Então não é justo ficar comigo, é da comunidade. E eu faço isso com o maior grado, não tenho ambição de acúmulo de capital, primeiro que vai contra meus princípios, o acúmulo de capital. Bom, como o programa foi muito rápido, a gente já está quase na reta final, então vamos tentar fazer aqui um bate-bola um pouco mais curto, se bem que essa questão eu deveria ter feito primeiro, né, na verdade, porque ela é um pouco mais trabalhosa, mas tudo bem, a gente vê aqui, depois a gente vê o que faz com o tempo. Você se filiou ao PT por convicção ideológica? Convicção ideológica, em 84. E você acha que hoje o PT mantém a ideologia a qual você se filiou? Mantém. O problema são desvios de conduta de pessoas, não do coletivo, né? E lógico, o PT foi para o governo, e toda vez que você vai para o governo, você gera desgaste. E a nível nacional, você vê a diferença, o que é o Brasil olhando para a população mais pobre antes e depois. A população mais pobre teve mais acesso. A população mais pobre hoje entra nas universidades e isso, para mim, fez uma diferença incrível. Mas você acha que a ideologia original se mantém, então? A ideologia, sim, entendeu? As execuções individualmente de pessoas podem ter desviado ali ou aqui, mas a ideologia do partido, ela continua. E por conta dessas pessoas que se desviaram aqui ou ali, até porque a gente teve muita repercussão nacional de vários escândalos, vários conflitos políticos, enfim, você acha que imagem as pessoas fazem hoje do partido? Em função da pressão da mídia, né? Porque há um interesse aí da grande mídia, a destruição do partido, há interesse do capital, há interesse do sistema que sempre dominou o país desde o período colonial, né? Tá aí, esse sistema continua a mesma coisa. Não interessa, né? Já vi se foi o golpe que aconteceu em 2016. O golpe foi o quê? Não quero mais esse pessoal no poder. E no discurso da corrupção. Só que os que entraram são os verdadeiros corruptos, né? E alegando corrupção, derrubou a Dilma de quê? Falando de corrupção. Mas do que? Até hoje eu nunca entendi. Qual a ação corrupta? Nunca teve. Entendeu? E nós sabemos que o problema não é esse, o problema é outro, o problema é a questão econômica, social,
a população mais pobre teve acesso. E isso é só você ir para o Vale de Jequitinhonha, onde eu nasci, você vai ver a diferença. No Nordeste você vai ver a diferença. Nas periferias, coisas que nunca chegaram à população pobre, agora chegou com o governo do PT. Então há uma diferença, sim. Você acha que a população pobre tendo acesso assustou os políticos, é isso? Apavora, cara. Quando você vê pobre entrar na universidade, pobre, negro, entendeu? Entrar nas universidades, tomar espaço, que eu tenho um exemplo disso aí, tomar os espaços, isso incomoda, cara. Incomoda, sim, porque eu tenho centenas de alunos na USP, na Unicamp, na Unesp, e outras federais, que o relato deles é assim mesmo. Eu sou um diferente lá dentro. Eu sou negro, da periferia e às vezes alguns homossexual. Isso incomoda, é o que o pessoal chama de elite branca, né? Isso incomoda, pô, incomoda mesmo, porque o exemplo é aquele, eu cito sempre aquele filme, que hora que ela volta, é um retrato daquilo lá. Aquele filme é excelente para a população fazer uma análise desse período do governo do PT. A população pobre teve acesso. E na história do Brasil, a gente sabe, né? Todo presidente que teve uma ascensão social, colocou uma ascensão social para a população, ou foi caçado, foi pressionado para suicídio, Jango foi caçado, e assim, toda vez que o Brasil teve um pouquinho de ação, esse presidente foi caçado. Como diz lá a música do Zé Geraldo, né? Se vem alguém para resolver essa bagunça, vem outro e mata. É isso. Eu vou deixar melhor para o final, que ainda também é do partido. Mas que previsão você faz para o partido daqui para frente? Que rumo você acha que vai tomar? Como é que o PT deve se reinventar? Porque perdeu muitas prefeituras, né? Quase todas. A maioria não conseguiu se eleger ou reeleger. Eu acho que faz parte, né, do processo democrático. O mais interessante é você respeitar o resultado da eleição, né? Que eu espero que até 2018, que eu acho que o golpe termine em 2018, né? 2018, com o fim do golpe, aí a população vai começar a fazer uma reflexão, né? Vai sair da anestesia e entender o quanto esse golpe vai afetar a vida dela no dia a dia, né? Então, mas o partido se reinventa como? O que tem que mudar alguma coisa? Tem que mudar muita coisa? Reinventa as pessoas que vão entrando novas, né? Eu acho que não pode mudar os seus princípios, né? Em defesa das coisas básicas, em defesa da população, do socialismo, em defesa que a população tem que ter o acesso mínimo a coisas básicas, a educação, né? Isso você tem que dar para a população, porque a população tem esse direito de sair da situação de miséria através da educação, e principalmente através do seu médico estudando, né? Mas o médico não essa visão de médico que as elites têm, acha que todo mundo tem, tudo está aí, as universidades estão aí, não estuda quem não quer. Tem que rever esse sistema educacional do Brasil, que é extremamente ultrapassado. Certo. Bom, para a gente fechar é o seguinte, Rômulo, a gente foi fazer, dia 1º de janeiro, a transmissão ao vivo da cerimônia de posse do prefeito, do vice-prefeito e de vocês, vereadores, lá no Adamastor Centro. E lá aconteceu também a primeira sessão legislativa do ano, certo? Que passou teve atos importantes, como a eleição da mesa diretora, com o presidente, vice-presidente e os 4 secretários, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e os 4 secretários, e também com a eleição dos membros das comissões técnicas permanentes. E na eleição das comissões já houve, claro, alguns problemas, algumas polêmicas, principalmente porque as mais cobiçadas são a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa, e a Comissão de Finanças e Orçamento, são as mais cobiçadas. E houve um conflito, né, entre os próprios vereadores, aqueles que ainda não se definiram como situação, ou como centro, ou como oposição, enfim, e o PT reivindicou os 9 espaços a que tem direito, né, que é proporcionalidade, e o Democratas me parece que são 5 ou 7, agora não me recordo exatamente o número, acho que 5.
5 espaços. E aí houve muita reclamação de que a proporcionalidade não tinha sido atingida e tal. Até os vereadores ameaçaram entrar na justiça. Mas a gente viu ali a nomeação, aliás, a candidatura, a autocandidatura do Marcelo Seminaldo para entrar na Comissão de Constituição e Justiça. E parece que a gente percebeu ideologias diferentes, me corrija se eu estiver errado, dentro do próprio PT. Então, eu faço a pergunta clara e direta para você. O PT está rachado aqui em Guarulhos ou aqui na Câmara? Não está rachado. O problema é que foi que os dois vereadores tomaram decisões paralelas, é direito deles, né, para discutir espaço na Câmara. Mas se eles saíram do coletivo que são vocês, então rachou, ou não? Não é rachar, rachar quando, né, no meio, né, nós estávamos lá os 5 fechadinhos que nós tínhamos discutido em bancada. Agora, lá na eleição das comissões já estava tudo dado, o governo foi lá, operou e falou, aqui ninguém entra. E pasme, eu queria participar da Comissão de Educação, que eu entendo um pouco. E não deixaram, estava tudo fechado, entendeu? Não quis deixar eu participar da Comissão de Educação. Eu não sei se tem alguém, né? Eu acho que pode, alguém que entenda mais de educação que eu aqui na Câmara. Pode ter igual, mas mais é meio difícil. Então, me deixar de fora da comissão, né? Aí não vai diminuir a minha militância, a minha participação. Mas no partido você não acha que não há rachadura, então? Não houve racha, houve posição unilateral de dois lá que eles fecharam com os 2 grupos, com a gente e fechou com o governo. O governo estava lá na base, fechadinho, para eleger o que eles queriam. O governo operou aqui, o governo do Guti operou aqui na Câmara para eleger quem ele quis, né? E elegeu mesmo. Sorte deles, né? Eu vou fazer meu trabalho aí durante 4 anos. Bom, inclusive você postou um vídeo nas redes sociais dizendo que não fará oposição raivosa, né? Não, e não deve fazer, né? Eu acho ao lado do próprio prefeito. A gente, ao contrário dos golpistas do PSDB lá em Brasília, quando eles não aceitaram o resultado da eleição e o fim foi derrubar Dilma, não, nós aqui aceitamos, respeitamos a decisão do eleitorado, foi lá, dei o parabéns para o prefeito e falei, bom governo, e que Deus o proteja, mas eu vou para a oposição e é o papel que eu faço, como eu fiz também aqui no governo Almeida. O pessoal acha que eu votei tudo que o Almeida quis aqui, não foi não. É verdade, você teve algumas posições polêmicas contra ele, é verdade. Eu votei um monte de coisa polêmica aqui contra, porque eu sempre vou meus princípios ideológicos, né? Questões de princípio é básico. Né? É isso aí. As questões sociais, não mexendo. A questão da defesa da periferia, do mais pobre. Quem precisa dos governos é a população mais pobre. Rico quer privatizar governo. Rico nem olha para que existe governo. Rômulo, valeu por ter vindo aqui. Olhe para aquela câmera, fale com os seus eleitores, com seus fãs, com seus seguidores, com seus 3 filhos que devem estar te assistindo. Mande lá o seu recado para a gente fechar esse ponto de vista. Então, pode ter certeza que mais 4 anos de trabalho, o pessoal que votou de mim, que não votou, que conhece o trabalho que ele vai fazer, eu vou fazer um trabalho, continuar na base. A população precisa de vereador na base. É lá que é o lugar de vereador, lá no dia a dia, no bairro. É isso que eu faço todo dia. Aqui na Câmara eu mantenho a minha coerência e honestidade de sempre, né? Sempre estar do lado da população e, lógico, fazer oposição ao governo, porque foi isso que foi o resultado da eleição, né? Infelizmente, eu gostaria de estar na situação, mas não fui. E lógico, não é a oposição raivosa, é a oposição propositiva, em respeito ao princípio democrático, né? É isso, a população escolheu outro projeto, não foi o nosso. Mas eu respeito a população. Valeu, Rômulo. Aguardaremos, cobraremos e veremos. Muito obrigado por ter vindo ao Ponto de Vista. Esse foi mais um Ponto de Vista, então, especial dessa série Vereadores Eleitos. Este com Rômulo Ornelas, conhecido aqui como Professor Rômulo do PT. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Nos encontramos numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.